Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar mais uma conversa nessa noite, um olhar sobre Aroeira e para tanto nós temos a presença do nosso colega, escritor, Wellington Varela, que é formado em História pela Universidade de Acaraú, Vale do Acaraú, pós-graduado em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes e também pós-graduado em Geografia e Meio Ambiente, Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, pelo IFRN João Câmara. E ele vai nos mostrar um projeto que tem o apoio e o incentivo da Lei Paulo Gustavo, a número 195/2022 e o edital 06/2024. Também contamos com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Prefeitura Municipal de Jandaíra, e nós iremos conhecer, essa história, falar um pouco, esse olhar, e para tanto o Wellington vai nos contar como esse projeto aconteceu. Então, boa noite a todos. Então, Débora, um olhar sobre Aroeira, ele vai acontecer a partir do momento que eu, quando eu trabalhava na escola, da comunidade de Aroeira, eu me inscrevi para um concurso de professor sustentável. Na realidade, seria uma inscrição coletiva de toda a equipe escolar, mas pela ocupação dos professores, por um ou outro motivo, não deu para todo mundo se inscrever. Então, findou que assim, eu tinha um interesse de contar a história da comunidade em uma cartilha. Então, essa cartilha, com o tempo, com os materiais que eu tinha pesquisado, ela virou livro. Então, como é que foi? Então, a inscrição, eu tinha que alimentar uma plataforma virtual, onde tinha que estar colocando as informações pertinentes ao projeto. Já estava quase desistindo, quando o assessor da EDP Renováveis, Paulo Rabicelli, ele me incentivou, e para que eu terminasse, de estar inserindo informações nessa plataforma. E findou que assim, no dia 2 de novembro de 2016, eu sentei na mesa, de 8 horas da manhã e saí, acho que era umas 8 horas da noite. E a partir daí, concluí essa inscrição, e esqueci. Até que, em novembro do mesmo ano, organizamos a escola, juntamente com a EDP Renováveis, organizou uma festa para os professores da escola. E eu fiz o que pude, o que estava no meu alcance, para que esse evento ele acontecesse da melhor forma. Então, ele aconteceu dentro da capela de Santo Antônio. E, para minha surpresa, em um dado momento lá, ele comunicou aos presentes que o meu projeto, Aroeira 80, tinha ganhado. Então, mal eu conseguia falar, tão emocionado que estava, chorei bastante. Eu acho que quem estava presente vai lembrar do momento. Foi algo marcante para a minha vida, para a minha história. E outro ponto também importante foi eu poder cursar História e fazer o curso de História Local e Produção de Material Didático. Então, 2 professores, eles foram fundamentais para que o livro ele saísse só da ideia. Então, um professor foi a professora Bruna Rafaela. Ela ministrou para a gente a disciplina de fontes históricas, e daí eu tomei mais gosto ainda pela história local. Então, a história local é algo que eu me debruço, é algo que eu sou extremamente apaixonado, é a história local. Um outro professor foi Muiractan Kennedy. Ele é da região do Seridó. Hoje ele já não está entre nós, mas assim, deixou essa contribuição, plantou essa sementinha
É um legado. Desse legado, né? E eu pude fazer jus aos ensinamentos de Bruna Rafaela, de Moiractan e de tantos outros professores que também puderam contribuir, né? Outro ponto bastante importante também foi a questão das entrevistas, né? Os meus entrevistados, eles tinham prazer em relatar os fatos acontecidos, né? E isso me instigava, né, cada vez mais de estar escrevendo sobre a nossa história, né? A história do povo jandairense, né? E daí deu nesse livro, né, um olhar sobre Aroeira, que é um pouco do povo jandairense, é um pouco da nossa história, né? E que eu tenho o prazer de estar compartilhando com vocês hoje. Então, no caso, você dividiu o livro nos capítulos, não é isso? Uhum. E nesse primeiro capítulo você conta como se deu esse povoamento, né? Especificamente do município de Aroeira, de Jandaíra também, não é isso? Como chegaram as primeiras pessoas, né? Como esse município se formou, a localidade de Aroeira, a importância do distrito de Aroeira para o município de Jandaíra, não é isso? Então, pois bem, o livro, né, esse capítulo, ele vai abordar a questão de na caça uma rota e nela o berço de novas povoações. Então, a gente vai iniciar aí com a origem de Jandaíra, né? Então, Jandaíra, ela vai se originar de uma relação comercial e de uma relação de caça, né? Então, tropeiros que saíam do município de Lages, tropeiros caçadores, eles saíam do município de Lages em direção ao município de São Bento do Norte, né? Esses tropeiros, eles saíam com jumentos carregados de lenha, né? E a ideia era trocar a lenha e a farinha pelo peixe do litoral, de São Bento do Norte. Sim. Né? E nesse percurso havia um local onde eles descansavam, né? Pernoitavam. Né? Nesse descanso deles, eles paravam para descansar e iam caçar, né? Animais silvestres. Nessas caçadas, eles vão encontrar aí o mel da abelha jandaíra, né? E daí vem a origem do nome do nosso município, né? Então, a oralidade nos diz isso, né? Que o nome jandaíra vai surgir a partir dessa abelha jandaíra, né? Então, não só o mel da abelha jandaíra eles encontraram, né? Encontraram mel também de outros tipos de abelhas, né? E assim, o mel da abelha jandaíra, ele é bastante apreciado, não só pelos jandairenses, né? Mas por todo o Nordeste brasileiro, né? Algumas pessoas reconhecem até a finalidade medicinal que o próprio mel, ele acaba tendo. Então, pois bem, com o tempo, né? Desse local, chamado de Baixa da Jandaíra, a 2 quilômetros a oeste, vai surgir, Débora, outros povoamentos, né? Até surgir esse, onde vai surgir como fazenda de criação, onde as pessoas vão trabalhar com a agricultura, né? E o povoamento ele vai chegando às primeiras famílias, vai se desenvolvendo e vai chegar a algumas necessidades de ser preciso construir mercado, cemitérios públicos, né? Então, o primeiro mercado público de Jandaíra e o primeiro cemitério foi construído quando Jandaíra pertencia ainda ao município de Lages, né? Então, eu pude coletar nas minhas entrevistas essa informação. Então, esse povoado ele vai se desenvolvendo até que em 27 de dezembro de 1963, né, Jandaíra ela vai ganhar o título de novo município no Rio Grande do Norte, né? Sim. Então, o então governador que vai assinar esse desmembramento de Lages, né, e surgimento desse novo município vai ser Aloysio Alves, né? Jandaíra torna-se o primeiro um novo município aí do Rio Grande do Norte, né? E até hoje, né, Jandaíra vem em constante desenvolvimento, né? Sim, sim. Pois bem, agora a gente vai abordar um pouco, Débora, a questão do surgimento do povoado de Aroeira Direita, né? Então, isso é um pouco parecido com o surgimento, a origem de Jandaíra, que é quando os caçadores
lá já eram caçadores. Também deveria receber essa nomenclatura de tropeiros também, Sim. né? Então saíam de municípios como Lages, Pedra Preta, João Câmara, Moinho do Capim, né? E eram em direção à caça, né? Então eles saíram em direção a São Bento do Norte também. Utilizavam bastante uma estrada carroçal que vai da BR-406, né? Que passa pela fazenda Baixa do Feijão, né? E que chega até o município de São Bento do Norte. Que é um então, destino bem conhecido aqui, né? É um local bem conhecido. Bastante conhecido, né? E acontece que saíam uns na frente, outros mais retardatários. Sim. E o combinado era o seguinte, era um ponto de referência. E o ponto de referência era um pé de aroeira que cresceu bem, como diziam os antigos, bem direitinho, né? Ele cresceu verticalmente bem retinho, bem lieirinho. Então eles diziam, eu estou aguardando vocês lá no pé de aroeira direito, né? Então, atualmente, né, quem não conhece a história fica fazendo trocadilhos, né? Sim. Aroeira direita, e o lado esquerdo, onde é que fica? A aroeira é toda direita, não tem lado esquerdo aqui não. Então, aroeira direita, devido ao pé de aroeira direita nessa relação aí. Nesse caso, eles colocavam o nome de direita em relação à posição, né? Vertical e sem nenhum desvio para um lado nem para o outro. Exatamente. Aí eles chamavam de direito porque ele tinha um posicionamento, né? Exatamente. Outro ponto bastante importante também, Débora, e daí para o surgimento do povoado, aí surgiu o nome do povoado, é o poço, né? A perfuração do poço, que ele vai ser perfurado em 1937, né? Esse poço ele vai permitir que as primeiras famílias elas cheguem em Aroeira, né? E que essas famílias elas possam se estabelecer lá com água, né? Para tomar banho, para o cozimento dos alimentos, para a higiene pessoal. Né? Então esse poço ele vai possibilitar a construção das primeiras casas, das primeiras ruas, e aí o povoado ele vai se desenvolvendo. A partir do poço ele começa a evoluir. Exatamente. Um outro ponto bastante interessante da nossa história local são as cavernas, né, jandairense, né? Sim. Se a gente é conhecido como as pessoas que moram na Terra do Mel, né, a terra mais doce do RN, né? Também somos conhecidos por terras, né, que tem bastante caverna, né? Então nessas cavernas é possível que a gente as pessoas possibilita que as pessoas pratiquem o turismo de aventura, que as pessoas elas possam de repente estar levando uma turma de aluno para conhecer a história local, para que as pessoas possam conhecer as pinturas rupestres da Caverna do Letreiro, sim, né? Sim. Algo bastante instigador, né? Então, e quando se fala em caverna, né, os alunos eles ficam eufóricos, né? Nos cobram diariamente a visita às cavernas de Jandairense, né? Que é uma boa pedida para todos. Viu? Verdade, sim. E dando continuidade no próximo capítulo, você vem abordando mais especificamente, né, a questão da presença das famílias, né, também. Das famílias também, né? No segundo capítulo eu vou trabalhar a questão de como vai surgir, como vai se desenvolvendo o povoado de Aroeira, né? Então, sim. O povoado, Débora, ele vai se desenvolvendo a partir da década final de 30, né? Como assim? Então, nessa década, então chegam os primeiros moradores, né? Que vai ser os senhores Francisco e Zacarias Lopes, juntamente com a família de Antônio Patrício de Pontes, a tão conhecida família Alexandre, né? Que todos no município de Jandaíra conhecem. Então, pois bem, o seu Antônio chega, né, e passa a construir essas primeiras moradias, essas feitas de barro, né? Então o pessoal pegava o material que encontravam no meio ambiente, né? Barro, varas, pedras,
né? E construíam as suas casas. Essas casas, né? Então, a família Pontes, ela vai ser pioneira, né? Vai ser pioneira também no trabalho com a agricultura, né? Então, Sim. a família Pontes, ela vai ser pioneira nesse trabalho, que era justamente um trabalho, uma agricultura, né, de subsistência, né? Então, plantava-se para comer, né? Então, não se produzia assim muito, mas produzia-se o necessário para sobreviver, né? E também tinha uma época determinada, né, Wellington? E tinha um período determinado, né, que a gente mora numa região de semiárido, né, onde o sol é bastante predominante, né? Isso. E a ocorrência de chuva ela é muito rara, né? Muito escassa. Muito escassa mesmo. Então, pois bem, pessoal, a agricultura, né, ela começa a se desenvolver. Sim. E era comum o engajamento das famílias nessa agricultura, né? Onde o pai, os filhos, os irmãos passavam a fazer parte desse trabalho aí da agricultura, né? Outras atividades também eram pertinentes no povoado, que era também o trabalho com o sisal, né? Então, sim, o sisal, o agave, né, como todo mundo conhece, ele vai proporcionar também aqui a presença do trabalho pelas famílias jandairenses, né? Então, trabalhar com o sisal era uma forma de ganhar o pão. Uma outra forma também era o trabalho com algodão, né? Então, é bastante sabido de que assim, esses fazendeiros, eles plantavam bastante algodão e colhiam farturas, né, anualmente. E isso era uma forma também de alimentar as famílias, né? O sim, trabalho que garantia o alimento, né? Então, tinha o senhor Luiz Tomás, o senhor José Assunção, chamado de José Costa, né? Que investiam, né, em agricultura e colhiam farturas bastante acentuadas para o período, para esse período inicial. Trabalhava-se também com a questão das caieiras, né? A cal produzida aqui em Jandaíra, ela era distribuída em todo o Rio Grande do Norte, também atendia os estados da Paraíba, os estados do Ceará, né, essa produção. Só tem que essa produção de cacau tem um ponto negativo, que era justamente a degradação do meio ambiente, né, o lajedo, que era inicialmente isso foi muito prejudicial ao meio ambiente, né? Justamente. Então, o lajedo que era explorado, o meio ambiente que ficava cinza ou branco, né? E, de certa forma, com o tempo, ele vai diminuindo, né? Hoje, praticamente, já não existe essa atividade, né, das caieiras. Um outro ponto bastante interessante também vai ser a questão da renda em relação ao setor público, né? Então, os moradores aqui eles conseguem se manter devido ao setor público e também o Bolsa Renda, né? Sim. Que vai proporcionar a algumas famílias o sustento, a alimentação. É também comum aqui também o trabalho com irrigação, né? Não são todos os Isso pontos. já nos dias atuais, né? Isso já nos dias atuais. Não são em todos os pontos, por exemplo, no município de Jandaíra, mas há alguns povoados que conseguem, como Tubibal, que sobrevive. Se destacam, né, nessa produção. Na produção local e também acaba que estadual também. Mas né? Aroeira, de uma certa maneira, ela também, se não me engano, foi uma das pioneiras também, né? Nessa questão com a irrigação. Mas hoje praticamente já não trabalha mais. Já não trabalha mais com esse ponto aí. Voltando um pouco sobre o passado, então, sobre o comércio, né? Então, o comércio ele vai se desenvolver a partir dos barracões, né? Onde as pessoas vendiam tudo em grosso, né? Era saco de feijão, de farinha, e tinha aquelas cuias, né? Aquelas medidas de tábua também que as pessoas utilizavam para
está vendendo, né? Então, posteriormente veio as bodegas, veio as mercearias e o comércio atual na BR, né? Que é uma alternativa aí de trabalho, né? Então, no comércio na BR 406 a gente pode estar encontrando aí barracas com frutas, com mel de jandaíra, né? Sim. Com mel de outras abelhas, com a castanha, que é bastante apreciada. Que é muito conhecida. Tanto no município quanto as pessoas que trafegam pela BR-406, né? Sim. Quem nunca parou em Aroeira não provou a castanha, né? É verdade. Nosso ponto mesmo. Exatamente. Então, aí, depois de toda essa dinâmica comercial, né, de moradia no primeiro momento, no terceiro capítulo, não é isso? Você vem falando sobre as raízes e seus legados, não é isso? Justamente, Débora. As raízes do nosso legado. Então é importante a gente estar reconhecendo, né, as primeiras famílias, as famílias que fizeram parte inicialmente do nosso processo histórico, né? E as famílias de Aroeira, as famílias, boa parte das famílias jandairenses, elas vão ser oriundas da região do Seridó, da região do litoral de Natal, da Paraíba, do Ceará. Então vai ser essa a origem das famílias de Jandaíra. Essa foi uma das coisas assim que seu livro me fez refletir bastante, Wellington, né? Quando eu li seu livro a primeira vez, eu achei bastante interessante essa mistura de povos, essa diferença assim distante, porque quando eu aprendi sobre a história de Jandaíra, que falava sobre os tropeiros vindo de Lages, passando para Caiçara, eu achei que o nosso município, né, ele estaria construído com essas pessoas, com esses povos mais próximos, né? Aqui, que durante muito tempo Jandaíra pertenceu a Lages, até ser desmembrado. Eu achei que, inicialmente, eu achava, né, durante um tempo, que esses povos era que tinham colonizado, né, a Jandaíra, consequentemente Aroeira, né? E isso me surpreendeu realmente na leitura do seu livro, me deixou, né, assim, surpresa, porque eu achava que era demais próximo, né, e não tão distante da Paraíba, né, do Ceará, lá da região do Seridó, né, para aqui. É uma região bem... Exatamente. É uma região bem distante. Vieram de longe, né, ficaram sabendo dessa boa terra. Exatamente. É uma região bem distante da nossa. E lá no povoado de Aroeira, né, então a primeira família a chegar e a se instalar na comunidade foi justamente a família do senhor Antônio Patrício de Pontes, a família Alexandre. Né? A família Alexandre. Eu falo a família Alexandre porque aqui no município de Jandaíra, as pessoas se conhecem como família Alexandre, né? Então, eles saem inicialmente do município de Santa Cruz do Inharé. Na época era Santa Cruz do Inharé. Sim. Hoje é só Santa Cruz, mas nesse período era Santa Cruz do Inharé, né? E de lá eles vão morar na fazenda Cajazeiras, no município de Itaipu. Então lá, na década de 30, no município de Itaipu, surgiu uma doença, né? Como surge, né, em todos os períodos da história, né? Sim. E a família, né, o senhor Antônio Patrício, ele tentou livrar a família desse mal que estava acontecendo, que segundo o senhor Antônio Alexandre, né, ele relata que era o paludismo. E esse paludismo era justamente a febre amarela, né? Então, para livrar a família desse mal, então eles vêm para Aroeira direita e vão lá para Itaipu. Então, pessoal, retomando a nossa fala, né, Débora? Sim. Eu estava na família Alexandre. Formou um total de filhos de seu Antônio Patrício, 9 filhos. Sim. Alguns deles voltaram para Itaipu, outros foram para Natal, né? Acredito que a maioria para Natal. E ficaram em Aroeira, né? A família do seu Antônio Alexandre. Sim. E que é casado com dona Francisca Firmino, né? Dona Frasquinha. E o senhor José Alexandre, né? Hoje ele já não está entre nós, né? Ele casou-se com a senhora Esmerina Ramais, né? Então ambos moraram muito tempo na comunidade de Aroeira.
Entendo. Uma outra família bastante tradicional, Débora, é a família Soares, né? Sim. Então a família Soares, ela é composta por seu Luiz Soares, conhecido popularmente por todos como Luiz Tomás, e Dona Josefa Viana, né? Então é interessante aí o início da relação desse casal, né? Da história desse casal, que acontece da seguinte forma. Os irmãos de Dona Josefa Viana, né, trabalhavam em uma fazenda chamada Brasília, que ficava localizada no município de Pedro Avelino. Sim. Seu Luiz Tomás também, né? E acontece que os irmãos sempre falavam das virtudes, né? Mostrando as qualidades de Dona Josefa Viana a seu Luiz Tomás. Então ele acaba se encantando, né? Então eles ficam enamorados e conseguem manter aí o matrimônio, né? Sim. Então seu Luiz Tomás, né? Seu Luiz Soares, é um senhor extremamente voltado para esse trabalho com a roça, né? Ele gostava de plantar milho, feijão, algodão, né? Então muitas pessoas se empregaram nos roçados de seu Luiz Tomás, né? E assim, é uma família extremamente religiosa, né? Onde rezam o terço diariamente, costumavam, né? Ainda costumam frequentar as romarias do Juazeiro do Norte, né? E de São Francisco em Canindé, no estado de Ceará. E assim, e o Natal, o Ano Novo, é uma data bastante comemorada entre as famílias, né? E a família é uma família muito unida também. Como eu havia falado, né? Deu uma interrupção aí na transmissão, né? Justamente na minha família, né? A foto não vai ser possível, mas estou eu aqui representando a família Mendes e vai dar certo. Então, a família Mendes, como eu falei para você, Débora, ela vem do município de Nova Cruz, né? Então, os patriarcas são Antônio Mendes, né? E a minha bisa, né? Que é a Dona Maria. Né? Então, eles vão se unir em matrimônio e vão ver o nascimento do seu primeiro filho, que vai ser o meu avô, né? Severino Mendes da Silva, né? Então, meu avô, ele chega à comunidade de Aroeira, também vai investir na agricultura, né? Vai morar na Baixa Branca, né? A fazenda aqui bastante conhecida no município de Jandaíra. Vai se unir em matrimônio, né, com minha avó, Luísa. Sim. Minha avó Luísa. Vai ter 13 filhos, o casal. Famílias bem numerosas, né? Famílias numerosas, as exatamente. famílias antigamente eram bastante numerosas. Severino Mendes, né, meu avô, ele vai ter uma passagem dele na Segunda Guerra, no trabalho, né, na Segunda Guerra Mundial com os norte-americanos, né, quando Natal, Parnamirim serviu de base na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, era comum ver meu avô contando de 1 até 10 em inglês, chamando as mulheres por Caroline, né? Ele relatava a questão das discussões dos norte-americanos, né? Quando eles estavam zangados, eles falavam, né? O Pichalariu, né? E era o Pichalariu para lá, o Pichalariu para lá, né? E era assim a relação dele com os norte-americanos, né? Era um homem letrado, religioso, né? Sim. E assim, um destaque para ele é que ele era, aqui no município, ele era politicamente, ele era bacurau ferrenho, né? Sim. E era o primeiro eleitor a chegar na sessão eleitoral, né? Para garantir o seu voto. Né? Não perder a hora. Não perder a hora, né? Uma outra família, Débora, que chegou também no município, no povoado de Aroeira, vai ser a família Costa, né? Que tem aí como líder o senhor José Assunção Costa, conhecido popularmente como José Costa, né? A gente tem até uma escola no município com o nome dele. Prefeito, ele foi prefeito aqui do nosso município e também investiu muito aqui na questão da agricultura, né, do plantio do milho, feijão, principalmente do algodão, né? E esse investimento dele e de outras famílias fizeram com que
outras famílias, outras pessoas de outras comunidades viessem morar aqui em Jandaíra, né? Como no caso, Sim. os Mendonças lá da comunidade do Amarelão, João Câmara, né? Isso. E trouxe, enquanto prefeito, enquanto gestor, ele trouxe alguns beneficiamentos aqui para a cidade, né? A partir de alguns convênios, a construção de algumas ruas, né? Como a Aristófanes Fernando, o primeiro calçamento, Sim. a energia elétrica Sim, aqui sim. do nosso município, né? Então, eu tenho uma memória de criança que eu lembro vagamente alguém cavando os poços, né? Com a máquina lá e o pessoal fixando, né? E eu escutando a música de Elba Ramalho. Acho que, se eu não me engano, era Chão de Giz, né? Então, eu lembro... Tem essa memória de infância. De ouvir isso. De ouvir isso, né? E, para concluir, ele era um senhor também extremamente religioso, que gostava bastante de ouvir as músicas do Padre Zezinho. Sim. Eu vi isso convivendo com o pessoal da família, que eles gostavam realmente. Uhum. E daí você chega, né, continuando na escrita do seu livro, você chega naquele momento do improviso da sala de aula, né? Que seu espírito professor deve ter gostado. Certeza, né? Então, hoje você como escritor, mas como professor você deve ter gostado de conhecer essa parte da história, sim, né? Tem curiosidades aí bastante interessantes sim, nessa questão do improviso da sala de aula. No sentido de que as salas, elas funcionavam em casa de taipa ou em um armazém. sim. Né? Então, foi interessante, foi importante poder compreender esse período inicial da educação aroeirense, da educação jandairense. Jandairense, né? Como um todo, né? Como um todo, né? Então, como vai acontecer? Então, a primeira escola lá de Aroeira, ela vai funcionar em um vão lá da fazenda Virgulino, que hoje é a fazenda São Geraldo. Sim. Aquela fazenda que a gente vai sentido João Câmara, a primeira ali, perto das barracas das castanhas, né? A gente chama barraca das castanhas, mas existem frutas também, né? Há uma peculiaridade aí, né? Então, o primeiro professor aí da comunidade foi o índio Jurandir, né? Segundo o relato de seu Antônio Alexandre, ele disse que o índio Jurandir foi o primeiro professor da comunidade. Ele foi aluno dele, ele e os filhos da família Virgulino, né? Então, era um professor que ensinava particular, né? Então, ele relata Sim. que, assim, por uma decepção amorosa, ele acaba indo embora, né? E esse índio, segundo ele, a origem dele é de Bebida Velha, no município de Parazinho. Né? Então, posteriormente a isso, Débora, vai surgindo aí outros espaços escolares, né? Como em 1955, né? Surge aí uma escola, a primeira escola pública, né? Sim. Que construída de taipa e que é uma riqueza, né? Essa foto foi um verdadeiro achado na minha pesquisa, construção desse processo do livro. Então, eu, enquanto professor, é algo que eu guardo para sempre, sabe? Essa memória aí dessa turma de alunos aí de 1955, né? Então, aí com essa turma está o professor Vivaldo, né? Que ele ia para Aroeira a cavalo, né? Dar aula a cavalo, né? E dava aula a alunos tanto do povoado de Aroeira quanto do pessoas do Moinho do Capim, né? Sim. Então, consegui alguns nomes de alunos que estudaram com ele, né? Então, Dona Aliette, né, da família Miranda, estudou com ele. Hoje ela não está mais aqui no meio de nós, mas ela estudou. Dona Francisquinha, né, mãe do vereador Ivanaldo, ela estudou com ele também, né? Mulher de seu Antônio Alexandre. Estudou com o professor Vivaldo, né? E, posteriormente, vieram outras professoras, né? Como Sebastiana Costa, né? Que dava aula nos armazéns do seu pai, e dali tinha todo um improviso, né? Os alunos assistiam a aula em uma mesa, né? Sentavam em um banco. Exatamente. A água que eles bebiam era de pote, né? Eu sou essa pessoa,
Eu sou essa professora hoje, aluna, oriunda de um ambiente como esse, né? Você fica falando e fica vivendo a mente exatamente aquele ambiente. O orgulho, assim, a alegria de participar da primeira aula numa banca de feira, né, posta num barracão onde se guardava também a produção de algodão, né? Não foi no município de Aroeira, mas foi próximo, né? Que era a Serra da Macambira. E aí, no caso, eu lembro muito bem que nós tínhamos aquele espaço reduzido ali onde ficava o quadro negro, essa mesa, os bancos também feitos de tábua, né? O pezinho de madeira, Wellington, a água, a merenda, tudo era de improviso, né? E, no caso, não tinha um banheiro, o banheiro da casa grande, da fazenda, né? Mas eu lembro que tinha uma determinação, que o meu pai proibia que nós tivéssemos acesso ao algodão que ficava lá. Mas na hora do recreio, a nossa professora nos levava para a diversão, era virar a bunda canasca no algodão. Então, Débora, Dona Sebastiana, né, Dona Sebastiana Costa, filha do seu Zé Costa, ela foi professora, né, nessa escola. Ela conta um relato aí, e aí você vai lembrar de outras histórias. Sim. Que, assim, ela pegava os cadernos dos alunos e escrevia uma atividade à mão, né, porque não existia quadro, né? Sim. E quantos professores não deram aula assim, dessa forma, né? Exatamente. Um outro relato de uma personalidade bastante importante foi Dona Francisca Tavares, né? Sim. Dona Neném de Zacarias, que deu aula lá também na escola isolada. E essa escola isolada, ela funcionou por tempo na casa de Dona Maria Isabel, né? Bastante conhecida na nossa comunidade, né? Então, um relato bastante interessante e emocionante de Dona Neném é que ela nos relatou, né, eu em período ainda cursando o curso de História, eu e meus colegas de grupo, Anchieta, Cristiane, Flávia, Sim. Laíse, né? A gente ficou com um trabalho de grupo, se eu não me engano, da disciplina de fontes históricas, ela relatando como é a saída daqui para Aroeira, né? Ela ia a pé, geralmente, com o irmão. Quando chegava lá, tinha que lavar os pés, porque estava cheio de areia, né? Sim. E ela disse que, assim, ela se sentia importante, mesmo não sendo remunerada com um valor significativo por mês, mas ela se sentia como uma princesa, honrada pela missão de educar outras pessoas, né? Exatamente. Um exemplo de educadora, né? Um exemplo de educadora. E com o tempo vai ser construída a escola municipal, né? Somente uma sala e um banheiro e cozinha colapado. E depois vai se desenvolvendo e hoje a escola está bem mais estruturada, né? Com professores Sim. formados, né? Sim. E esse foi o nosso processo de educação, né? Onde professores, coordenadores, pessoal de apoio da limpeza, as próprias famílias, né? Quando não existia um merendeiro, também dava esse apoio, esse suporte no fazer a merenda, né? E é dessa escola que nasce esse projeto. E é nessa escola que nasce esse livro aqui, ó. Pois é, mas continuando ainda, né? É muito importante conhecer essa história de fé, né? Desse povo. Você sempre fala das famílias, fala da fé. Mas o que essas famílias inicialmente plantaram, né, no município de Aroeira sobre a fé, o que permanece, ué? Exatamente. Então, Débora, falar sobre a espiritualidade, esse contato com o ser soberano, com Deus, é algo extremamente fascinante, né? E as pessoas, elas vão dando sinal, elas vão vão deixando marcas no tempo, que a gente vai, e observando um livro desse, a gente vai percebendo Sim. essas marcas, essa presença dessa espiritualidade do povo jandairense, né? E a gente vive numa região dessa, né? Sim. Sem muita ocorrência de chuva, e acreditar que se plantar, dá, né? Sim. E um dos pontos dessa espiritualidade é justamente a chegada, que é a visita de uma pessoa da Catedral Metropolitana de Natal, né, que vai ser o bispo, ou então bispo na época, em 1997, Dom Heitor de Araújo Salles, né? Vai ser um momento totalmente de espiritualidade aqui, principalmente para as pessoas que vivem a fé católica, né? Sim. Que em 1997, em outubro de 1997, o bispo ele vai visitar a nossa
a nossa comunidade, a paróquia de São José Operário, né? E vai ser organizada assim uma acolhida bastante calorosa para o bispo, né? Então, a Capela de Aroeira, que até então não tinha um chão ainda, as paredes ainda mal estavam rebocadas, né? Vai ganhar reboco, vai ganhar um altar, vai ganhar uma torre, né? E professores, alunos vão se empenhar para a acolhida, né? Na produção de cartazes, para a acolhida do então bispo Dom Heitor, né? Aqui na escola, em Jandaíra, aqui na escola professora Maria da Conceição Messias, a paróquia, né, juntamente com os professores, vão organizar um momento também de recepção do então bispo, né? Não sei se você participou ainda lembro desses eventos, desse período, né? Sim. Então, a igreja, a escola, o poder público, né? A gente pode ver aí na imagem que o poder público municipal também acabou participando desse período que foi a vinda do bispo Dom Heitor de Araújo Salles. Sim. Uma outra personalidade, Débora, bastante importante aqui para nós jandairenses é a figura do Padre Inácio, né? Sim. Quem não conhece ou não conheceu o Padre Inácio, né? Então, ele é o primeiro pároco, né? Aqui do município. Ele vem, né, fica por anos aqui, é aquele exemplo de pessoa humilde, determinado. E lembro-me, né, que ele, enquanto padre, não podia ser pároco, não dava, creio que não dava para se sustentar, e ele complementava com um trabalho de professor. Exatamente. Na escola Maria da Conceição Messias, né? Ele foi professor de psicologia educacional, professor de língua francesa, inclusive foi o meu professor de língua francesa. Das duas disciplinas foi meu professor. Também. As duas disciplinas. Mas eu lembro mais, o marco maior é ele pronunciando algumas palavras em francês, né? Então, aquilo para mim não tinha preço. Eu particularmente já conseguia fazer a tradução assim, de algumas frases em francês. Uma pena que não deu para confundir, né? Eu lembro que ele falava sempre que tinha que ter o cuidado, né? Porque às vezes o artigo pode confundir o masculino com o feminino. Isso. Fácil, né? Mas a figura do Padre Inácio é bastante determinante aqui nessa fé do povo jandairense, né? Então, em 2015, ele que já está aí como reitor espiritual do seminário maior e menor, no seminário de São Pedro, ele recebe o título de Monsenhor. Hoje é Monsenhor Inácio. Mas eu, particularmente, quando vou fazer menção, só lembro de chamar Padre Inácio. Padre Inácio, exatamente. Um outro ponto bastante interessante também na questão da fé é a construção da igreja, né, de São José. Então, as primeiras missas, Débora, elas aconteciam, creio que você já tenha ouvido isso, né, na escola Fabrício Pedrosa, né? Então, as primeiras missas aconteciam ali, era o padre, se não me engano, era o padre Vicente que vinha e celebrava, né, uma vez por mês. E a escola que se via como se fosse uma espécie de centro de apoio, né? Comunitário, né? Um centro comunitário. Eu lembro. Onde acontecia festas, missas, reuniões políticas. Todos os eventos de Jandaíra aconteciam na Escola Estadual Fabrício Pedrosa. Fabrício Pedrosa, né? Exatamente. E é justamente lá onde começa a organização das festas de São José, né? E daí se destacavam dois jandairenses, né? José e Luísa Fernandes, né? Sim. E vão juntamente com outros moradores, eles vão organizar as festas de São José. E em 1966, a capela, né, de São José, ela começa a ser construída, né? Então, sim. A capela em si, a igreja em si vai passar por várias reformas, né? E Jandaíra, em 1º de maio de 1989, passa a ser paróquia, né? Paróquia de São José Operário, né? Então, por que operário, né? Porque dia 1º de maio é o dia do trabalhador, né? E por sugestão do bispo Dom Agnello Dantas Barreto, se não me engano esse é o nome, ele vai sugerir o nome de São José Operário, né? Que até então o São José, comemorado dia 19 de março, é o São José
pai, né? Isso, São José Carpinteiro, né? São José, esposo de Maria. De né? Maria, né? E em 1º de maio de 1989, Jandaíra ela torna-se paróquia, né? Eu ainda lembro de Jandaíra, né, comemorando no dia 19 de março a festa, né, como padroeiro, que tinha também as experiências agrícolas nesse dia. É comum também. Então, Débora, a gente vai contar um pouco aí da construção da Capela de Santo Antônio, né? Então, Sim. A Capela de Santo Antônio, né, como padroeiro, por conta do primeiro morador, né, que se chama Antônio, Sim, né, sim. da família Alexandre. E assim, as missas, elas aconteciam nos armazéns da família Costa. Né? Então, lembro de uma procissão, de uma dessas festas, o padre Inácio benzendo as pedras, no local da igreja, né? Da igreja. Né? E a igreja, ela, como eu já falei para você, ela vai se desenvolvendo, ela vai... Lentamente, né? Lentamente, né? Ela vai sendo construída, ela vai ganhando forro, né? E hoje tem uma praça, né? Perto dessa capela, né? Então as pessoas sempre vivem esse momento de fé, né? Da festa religiosa que acontece, ou o tríduo, né? Em 3 dias, ou a trezena de Santo Antônio, em 13 dias, né? E a procissão de Santo Antônio é algo extremamente, um ponto alto, né? Nesse momento onde os aruerenses vivenciam sua fé, né? E as pessoas aqui de Jandaíra, as pessoas do município de Jandaíra também compartilham da fé com a comunidade de Aroeira, né? E o outro ponto bastante interessante é a festa social, que acontece com os leilões, e daí as pessoas participam, vão dando lances, cada um que dê lances altos, quem der o lance maior, que vai geralmente tirar as galinhas ou animais levar do leilão. A prenda. Não, né? Esse leilão ele serve para angariar fundos para que a igreja ela consiga se manter, né, durante o ano, né? E a festa social também é um ponto alto também, onde a cultura local ela se mostra a presença, né? Sim. E os jandairenses também eles participam também ativamente da festa de Santo Antônio. Então, assim, Wellington, você como professor, como historiador, você conseguiu fazer essa passagem dessa Aroeira de nascimento para essa Aroeira jovem, para essa Aroeira do presente. Você consegue localizar bem isso, né? Deixar isso muito claro. Eu consigo localizar alguns traços. O forró, né? Por exemplo, né? A gente sabe que ele vai evoluindo, né? Sim. E aí vai chegar, nesse próximo ponto, né? Nesse próximo capítulo, né? Uhum. Mas assim, a fé ela continua ainda viva, né? Lógico que distribuída em outras religiões, em outros segmentos, né? Sim. E daí a gente tem que entender a formação do povo brasileiro, né? Sim. Que vem do europeu, né? Do africano, isso. Do nativo que aqui já estava quando esses europeus aqui chegam, né? Então a gente consegue perceber alguns elementos do passado. Mas lógico que eles, a partir das necessidades atuais, eles vão se transformando durante o tempo. Sim. Isso é bem visível, né? É bem visível. E então, no caso, no próximo capítulo, né, você vai abordar exatamente esses costumes, a cultura, né? Exatamente. Como eu já havia falado, né? Sim. Nós somos um processo de construção de outras histórias, né? Então, sim. A gente somos a continuidade. Então, aqui na região de Jandaíra, Aroeira, as festas mais tradicionais são os casamentos, né? Sim. Então, lá em casa, vez por outra, eu revisito aí o passado através daqueles, eu não sei se vocês chamam monóculos ou se é binóculos. Binóculos, né? Binóculos. Cada pessoa tem um jeito próprio de falar. E daí eu lembro que assim, da festa do casamento da minha tia Lúcia, em que quando minha mãe chega de resguardo com eu, acho que com alguns dias ela estava lá em casamento, toda a família reunida,
Né? E você já estava lá na festa? Eu já estava lá, né? Isso nem explica porque eu sou forrozeiro. Então, nem gosto. Não, gosta não. Pouco não. Nem gosto de machos com leite. Então, as festas de casamento tinha bastante a participação de um sanfoneiro, né? Então, festa de casamento, ser sanfoneiro, não era festa de casamento, né? Então, geralmente quando as casas não comportavam as pessoas, se organizavam do lado das casas, né? E daí era interessante a forma que acontecia, né? A gente sabe que o forró de sanfona ele acontece sempre com a sanfona, o zabumbo, o triângulo, né? E assim, animava mesmo quem participava, né? E assim, ainda hoje ele é apreciado, né? Então, algo que eu estava questionando essa semana, em uma das minhas postagens no Instagram, era justamente a questão da desvalorização pelos jovens, né? Alguns jovens, nem todos, do forró pé de serra, né? Que muitas vezes não sabem apreciar a beleza, o encanto, a nossa cultura, né? Que isso faz parte de nossa história e para quem gosta é bom. Muito bom. Muito bom, né? Mas assim, e voltando ao passado, a gente vê também a questão dos forró que aconteciam com vitrola, né? Lá em Aroeira era chamado de assustado, né? Sim, nesses os assustados. assustados. Aqui em Jundaíra, acho que era o forró das caneladas. As caneladas. As caneladas, né? Então, esses assustados, eles funcionavam da seguinte forma. Uma pessoa, o dono da vitrola, né, das caixas de som, levava para uma determinada casa, botava o bar e o homem pagava. Então, se de repente uma mulher ela fosse em companhia desse homem, ela tinha que dançar com ele a noite inteira, né? Se ela ousasse a dançar com outra pessoa, a confusão estava feita, né? Então, sim, daí o assustamento. Estragava a festa a do pau festa de todo mundo. A festa do pé de valsa, né? Então, tá certo. além da questão do forró, né, feito com as vitolas, né, o forró ele acabou se modificando, se transformando. Sim. E chega à atualidade com as bandas de forró, né? E daí vem a pioneira, né? Machos com leite. E vem aí as bandas de forró, né? Sim. E são tantas as bandas, né? Aí presente no Nordeste, né? Que fazem a festa realmente acontecer. Um outro ponto também bastante interessante no passado é aí a questão do teatro de Mamulengo, João Redondo, né? Sim. E esse João Redondo, né? Eles funcionavam ou nos terreiros ou dentro da sala, né? das casas das pessoas. Eu lembro de uma apresentação, uma única apresentação, que eu tenho memória, que eu fui com minha irmã Cleide, foi nos Armazéns de São Alexandre, né? Que foi uma apresentação lá e era um pessoal de Cauaçu. Participou lá da comunidade de seu Edival, que também é da família Mendes. De certa forma, Alexandre, né? Alexandre. Ele é filho de seu Henrique Soares. Lembro dessa passagem aí, dessa apresentação do João Redondo, né? Mas com o tempo, não só Aroeira, Jundaíra, mas o Mato Grande, de certa forma, vai perdendo essa veia cultural. Né? Isso, exatamente. Em alguns pontos do Rio Grande do Norte ainda existe, se preserva, né? Mas infelizmente nosso aqui, eu ainda lembro também de algumas apresentações em alguns armazéns que Manuel Germano, Manuel Germano, o pai de Germano. Sim, daqui de Jandaíra. Daqui de Jandaíra, ele tinha uns armazéns aqui na rua principal. E porque houve muita modificação, né? Agora não consigo, mais ou menos aqui próximo onde é o posto de combustível hoje, né? E eu ainda lembro, assim, de vir participar também com esse que você citou, né, Manuel? Epifânio, exatamente. Que é de Cauaçu. Então, Débora, outro ponto bastante importante, e daí todo nordestino vai gostar, é a questão das festas juninas, né? Quem nunca, né? Quem não gosta de participar das festas
junina, né? Então, Isso. ela acontece aqui mês de junho, né? Com os santos padroeiros, Santo Antônio, São João, São Pedro, né? E lá na minha comunidade de Aroeira, Santo Antônio. Demorava tanto para chegar esse período quando eu era criança. Então, Era o melhor período do o ano. acender da fogueira, Sim. assar milho no pé da fogueira é algo extremamente cultural e muito valoroso. Eu ainda faço, né? Sim. As brincadeiras, As né? brincadeiras. As brincadeiras. E no livro aqui tem essa parte também. Sim. E também as quadrilhas, né? Quem nunca dançou em período da escola ou organizado por alguém de uma Isso. rua, de uma quadrilha junina, né? Então, Isso. geralmente eu participava das quadrilhas, né? Então, extremamente importante para mim e prazeroso. Você sempre gostou de dançar, né? Mas não, brinque. Então, outro ponto também, outro show à parte, é a culinária do mês de junho, né? Então, Sim. a canjica, a pamonha, o milho assado na fogueira, né? Então, Isso. esses, entre outros pratos que são produzidos no mês de junho, né? Também chamado de a culinária do milho, né? É isso. Na cultura local também, Débora, a gente teve as paquitas, né? As paquitas de Aroeira. De né? Aroeira, Então, se destacam, né? Eram grupos de adolescentes, né? Que se organizavam aí, aproveitando aí essa febre nacional do show da Xuxa. E as paquitas, elas faziam várias apresentações, inclusive na festa de São José Operário elas também participavam, né? Sim. Eu lembro tem até um evento, né, que eu publiquei um vídeo, que eu fui enquanto amigo de algumas delas, era primo de algumas, sim. Fomos para Pedra Preta, né? E daí, na ida, isso na década de 90, apareceu no céu assim uma luz perto do caminhão, ia para um lado, acendia, apagava, ia para o outro, acendia, apagava, e o povo lá gritando, que era esperneando, e eu todo corajoso lá. Sim. Brinque. E assim, por motivos pessoais, né, que elas precisavam trabalhar, precisavam fazer outras atividades, elas acabaram desfazendo-se do grupo, né? Outros pontos bastante interessantes do passado é a questão das parteiras, né? Quando não existia ainda a questão da assistência na saúde, né? Então, Isso. algumas mulheres que faziam essa função de trazer alguns filhos aí à luz do mundo, né? Sim, sim. E assim, inclusive minha avó também fez alguns partos. Fez alguns partos. Algumas senhoras também na minha comunidade também. A questão também das rezadeiras e bezedeiras, né? Que eu vivenciei muito, né? Conheci uma senhora chamada Josefa de Afonso, que curava, né, os dentes se quebravam, né, curava dores de cabeça, quebrante, né, Isso. em criança, né, e geralmente se utiliza, né, os gases das plantas, ou óleo de coco, ou o produto para fazer esse processo de cura, né, e vai demorar aí, em média, uns 2 ou 3 dias, né, se for algo mais grave, vai demorar aí um pouco mais. Eu lembro, precisava ficar levando por um tempo, né? Uhum. Outro ponto, Débora, é o esporte, né? Então a gente vai ver que no esporte vai surgir os primeiros times, né? E a gente vai observar no livro aí a imagem que vai aparecer aí pro pessoal de casa, de que era bem precário, né? As camisas abertas, sem chuteira, né? O campo foi doado pela família Alexandre, os jogadores que tiravam os troncos, as raízes, né, e foram se desenvolvendo aí, e assim, o futebol em Aroeira era no domingo, era o ponte do momento, né? Sim. Era onde toda a movimentação acontecia, né? E foi surgindo aí outras práticas de esporte, né, como o futsal na comunidade, né? Hoje já não estão exploradas e praticadas na comunidade, mas ainda se pratica. Mas aconteceu dessa forma, né? Então o Flamengo era bastante conhecido aqui na região e um dos times mais temidos, né, quando se tratava de competições aqui municipal, no município de Jandaíra. Sim.
Lembro bem ainda dessa época, né? Tinha realmente essas competições, as tardes de domingo de janeiro eram muito animadas. Muito, bastante. Né, existiam assim, outros times, como Sim. o Barcelona, o Sertãozinho, né, que, mas não eram tão conhecidos quanto o Flamengo. Quanto o Flamengo. Né? Sobre esse primeiro time, Débora, durante a pesquisa, eu digo que não tem nome, né? Mas posteriormente eu descobri que o nome do time era Botafogo, por conta de uma estrela que tinha nas camisas. Nas camisas. Aí disseram, não, é o Estrela Solitária, não é o Botafogo. Então, pela descrição, geralmente tem tudo para ser Botafogo. Sim, esse time que aparece, aparece no livro. Ok. Pois é, Débora. Então esse foi um olhar não apenas sobre a Aroeira em si, né, mas também que termina englobando o nosso município como um todo, né, Wellington? Querendo ou não, traz a história do município que se repete, deixa de ser só Aroeira em si, mas que se repete basicamente nas outras comunidades. Mas a Aroeira teve o privilégio de ter o seu olhar, né, de ter a sua preocupação de se debruçar sobre a história, de pesquisar, de perder um pouco dos seus cabelos, um pouco da sua juventude, mas que foi esse espírito do que é um educador, do que é um historiador, do que é realmente uma pessoa que tem o dom para escrever como você tem, né? E continuar mostrando esse trabalho, fazendo esse trabalho hoje aqui, estando aqui, mostrando como é importante a gente conhecer e preservar a nossa história, né? Exatamente. E um dos pontos, assim, extremamente importante na hora de decidir como seria essa nossa... essa gravação foi pensar que você participou desse processo de construção, que você pôde perceber ali o que eu estava realmente querendo passar para o leitor. E acredito que passei, né? Conseguiu. Alguns vão se identificar com a cultura, outros com as famílias, outros com um ou outro ponto, mas é isso, né? Leitura, cada um gosto, né? A minha ideia nesse projeto era uma roda de conversa com mais pessoas, estariam aqui, mas pelas dificuldades do projeto, isso não foi possível, né? Mas você brilhantemente esteve aqui comigo, só tenho a agradecer, só gratidão a você topar todas as propostas, né, que eu lanço, né? E aí assim, eu aprendo, a gente aprende junto, né? É verdade. E o que é a vida se a gente não tiver alguém para nos apoiar, segurar a mão e dizer assim, bora, vamos juntos, né? Vamos junto, que vai dar certo. E é uma forma de dizer para todo educador que isso é possível, né? Sonhar e investir nesse sonho, né? Então, eu acabei sonhando, algumas pessoas compraram essa ideia, você foi uma dessas, né? Eu sou também extremamente grato a Deus, né? Então, a cada capítulo que eu escrevia, né, era uma oração que eu fazia, era uma orientação a Deus que eu pedia, né? E assim, você, Paulo Ramicelli, entre minha família, né? Meus irmãos, minha mãe, né, que sempre me apoiou na minha educação, meu irmão, minha esposa, né, meu filho, né? Sim. Ele já desenha, já tem até um roteirozinho de livro, né? Então, olha aí, tá vendo? Eu acho que tem um bom exemplo, né, a seguir. Isso acaba sendo motivante para continuar. Sim. Se Deus quiser, vou continuar e prosseguir com esse trabalho bonito que é de contar a história, e aquelas histórias que realmente ela acontece, que realmente toca o outro. Exatamente, Wellington. Eu me sinto assim extremamente lisonjeada de ter feito, como você disse, parte desse projeto, você ter confiado em mim para chegar, né, para compartilhar com você lá no início, desde o início desse projeto, né, quando estava ainda criando forma. E lá já foram 7 anos. Né? De lá, pois assim, né? Passou muito rápido. Muito rápido. Né? Mas continua que cada vez que eu pego esse livro, que eu leio, eu me surpreendo, né, porque
tem um ponto realmente, como você está dizendo, cada vez que a gente olha tem um ponto diferente para a gente dizer, poxa, mas tem aí, se eu passei nem observei, né? Então, realmente, quem para ler um olhar sobre Aroeira, realmente tem muita coisa para conhecer da nossa raiz, de Jandaíra, né? De conhecer a história de Jandaíra contada realmente por uma pessoa que está aqui, que vive Jandaíra, né? Vive Aroeira. E algo assim que às vezes me martirizava no projeto de construção era não poder colocar todo mundo, mas já não tinha como colocar. Então, a forma que eu encontrei de representar todo mundo era escrevendo pontos que fossem, que tocassem, né, a memória Sim. de cada um, que lendo pudesse revisitar o passado aí, como foi, ou como um avô, ou como um parente, de repente tenha colocado. Então, a ideia do livro foi essa. E assim, eu consegui tocar algumas pessoas isso. É extremamente importante a gente tocar o outro a partir do conhecimento, a partir daquilo que é tão raro no ser humano. É verdade. Eu imagino que deve ter sido maravilhoso mesmo. Uma hora? Então, é extremamente importante, né, para que esse projeto ele se desenvolvesse, né? A lei Paulo Gustavo, né, ela foi extremamente importante nesse processo, porque assim a gente sabe que investimento e patrocínio voltado para a cultura é muito difícil. Sim. Né? Principalmente para livro, né? Então é muito difícil você encontrar um patrocinador, muito difícil você encontrar em alguém que de repente queira investir no seu trabalho, mesmo que ele conte a história de um povo, né? Mas Sim. vai demandar aí algum tempo, algum investimento, né? Até a gente encontra, mas às vezes tem algumas restrições dos patrocinadores, né? Que assim, às vezes nos bloqueiam para a gente dar prosseguimento aí à produção. E a gente precisa produzir, né? Mesmo a gente que trabalha, a gente precisa de investimento para que esse escrever a história ele seja possível. Né? Então só é possível quando tem as condições ideais para que de fato isso possa estar acontecendo, aqui em Jandaíra ou em qualquer outro ponto no Brasil. Né? Então, quer dizer para vocês que é extremamente importante valorizar a história local, a cultura local, a história do seu povo, né? Como algo pertencente ao seu processo histórico de desenvolvimento, né? Algo que é possível sim dar continuidade, embora aqui com esses contratempos, mas acreditar que tudo vai dar certo e dará muito certo, né? Então, Débora, foi um prazer estar com você, estar com o público, né, de casa. Compartilhar com você esse momento, é uma honra. É um momento ímpar, né, e que não tem preço, né? Contar com alguns apoios externos foi algo extremamente importante para que, de fato, esse momento acontecesse, né? Então, foram pessoas realmente assim que eu levo para a vida sobre esse momento, né? Sim. Que é sempre possível a gente estar realizando esse sonho. É muito bom ser sempre grato, tá né? lá guardadinho. Se tem uma coisa que eu aprendi a ser, foi grato, né? Sim. E importante também destacar, pessoal, é que lá no início, né, a prefeitura me deu apoio para que a mostra dos 80 anos de Aroeira acontecesse, que a visita dos alunos com o apoio da Secretaria de Educação acontecesse lá na escola. Acho que você, enquanto educadora, pôde presenciar. Teve a festa dos 80 anos. Lembro desse momento. Lá na quadra municipal. Isso. A gente tentamos reformar o poço, até reformamos, né, da forma que deu, pintamos a torre, a caixa d'água ganhou uma nova pintura, mas a gente continua aí na luta, ver se conseguimos aí o catavento para que realmente essa capa desse livro ela se realize, ela fique de fato
dessa forma que está aqui, né? Com esse catavento, simbolizando aí esse período de início de história, né? Que é o Poço de 1987. É isso, pessoal. Boa noite a todos e fiquem com Deus.